valendo? Boa tarde. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a presidente da sessão, a excelentíssima senhora doutora, defensora pública geral do Estado do Rio Grande do Sul, Jussara Maria Barbosa Acosta. Também gostaria de cumprimentar a banca examinadora, na pessoa de seus integrantes, a excelentíssima senhora doutora, defensora pública, Rafaela Consalter, o excelentíssimo senhor doutor, defensor público, Rafael Carrard, o excelentíssimo senhor doutor, defensor público, Rafael Rafaeli, e o excelentíssimo senhor doutor Alexandre Wunderlich, bem como o excelentíssimo senhor doutor representante da OAB, fulano de tal. Gostaria também de agradecer a comissão organizadora do presente certame, na pessoa de sua presidente, a excelentíssima senhora doutora defensora pública Rafaela Consalter, pelo belo trabalho até aqui realizado, a ser seguido como exemplo pelos demais certames nacionais. Gostaria também de congratular os meus colegas, aspirantes ao cargo de defensor público do Estado do Rio Grande do Sul, que, assim como eu, após muita luta, esforço, estudo e, sobretudo, dedicação, chegaram à última fase eliminatória deste concurso. Por fim, gostaria de cumprimentar os demais presentes. A mim foi sorteado o tema 1 de Direito Penal, qual seja, princípios de direito penal, garantismo penal e princípios aplicáveis ao direito penal. Pois bem, a partir de agora passa a discorrer sobre eles. Os princípios dentro da sistemática da ciência do direito possuem relevância importantíssima, quiçá relevância obrigatória. Não há como se falar hoje em direito sem se falar na relevância dos princípios, sem se falar na aplicação dos princípios às regras aplicáveis a cada caso concreto. Isso possui ainda uma significação muito maior diante do direito penal. Isso porque o direito penal é a última ratio, o último elemento na trincheira do combate a condutas que o direito não quer que se dissemine no seio social. Assim, para limitar o ius puniendi do Estado, que, em última instância, pode atingir aquele direito que é mais caro ao cidadão, qual seja a sua liberdade em sua acepção estrita, a liberdade própria de locomoção, há que se aplicar veementemente os princípios ao direito penal. Eis que tais princípios visam, sobretudo, a limitação desse ius puniendi. Isso posto, passamos a analisar os princípios em espécie. Quais seriam esses princípios em espécie? Temos vários princípios a ser declarados. Podemos dividi-los, basicamente, em 4 grupos essenciais. Teríamos, assim, os princípios relacionados à missão fundamental do direito penal, teríamos os princípios relacionados ao fato do agente, teríamos os princípios relacionados ao agente do fato e, finalmente, teríamos também os princípios relacionados à aplicação da pena. Vale lembrar que os princípios podem tanto estar previstos expressamente no ordenamento, quiçá até mesmo em nível constitucional, como também podem ser implícitos, e nem por isso possuem importância e normatividade menor. Assim, analisaremos em linhas gerais cada um desses grupos de princípios a tutelar o direito penal. Inicialmente, relacionados à missão fundamental do direito penal, temos o princípio da proteção exclusiva de bens jurídicos. Ele objetiva a tutela tão somente de bens jurídicos. Não há que se falar em tutela de bens extrajurídicos, metajurídicos, como já existiu antigamente em diversas fases da sociedade, em diversas fases da história mundial, como, por exemplo, a tutela de sentimentos religiosos através do direito. O direito penal tem que se restringir à defesa de bens jurídicos, portanto. Não obstante, temos também, ainda relacionados à missão fundamental do direito penal, o princípio da intervenção mínima, que hoje está muito em voga em nosso ordenamento, talvez um dos princípios que mais merecem relevância dentro do tratamento a ser dado nesse tema. Isso porque o direito penal deve ser subsidiário e fragmentário. Subsidiário porque o direito penal deve ser o último direito a atuar num caso concreto. Temos que todos os outros ramos servem para desvalidar condutas que a sociedade não quer que sejam praticadas em seu seio. Contudo, a utilização do direito penal
deve ser apenas quando os outros direitos não conseguiram resultados, sucessos satisfatórios na análise dessas condutas. Além de subsidiário, o direito penal deve ser fragmentário. Ou seja, o direito penal, no caso concreto, ele deve ser necessário. Ou seja, a sua tutela, a tutela do bem jurídico deve exigir tanto que o direito penal deve ser aplicado à tutela daquele bem jurídico. Pois, se assim não for, se no caso concreto não houver necessidade de aplicação do direito penal, se não houver necessidade da aplicação daquela que é a pior pena que se pode imaginar ao cidadão de um Estado democrático de direito, não há que se falar em aplicação do direito penal. É daí que se deriva a tão profanada tipicidade material e comutada principalmente no princípio da insignificância, como nos diz Klaus Roxin. Assim, diante de um caso concreto, ao se analisar a conduta do agente e outros requisitos que compõem o princípio da insignificância, se verificar que aquela conduta não lesa o bem jurídico ou não ameaça de lesão o bem jurídico tutelado, não há que se falar em aplicação do direito penal. Também temos, por conseguinte, os princípios relacionados ao fato do agente. Ao fato do agente, podemos considerar, sobretudo, o princípio da materialização do fato. Não há que se punir qualquer hipótese de mera mentalização de crime. O direito penal só atuar quando o crime está a ser materializado, posto em prática. Também devemos considerar, a respeito do fato do agente, princípios tais como o da proporcionalidade e até mesmo o princípio da ofensividade, que deve tutelar a partir do fato praticado pelo agente, a conduta deve ser apta a ofender o bem jurídico tutelado. Passando, pois, aos princípios relacionados ao agente do fato, temos que relembrar de início o princípio da responsabilidade pessoal. Não há que se falar em responsabilidade penal se não há dolo ou culpa. Dolo ou culpa está isto à própria conduta do direito penal. Portanto, não havendo dolo ou culpa, não há que se falar em responsabilidade penal. Também temos que ressaltar, também em relação ao agente do fato, o princípio da responsabilidade pessoal do agente. O que significa isso? Não há que se punir terceiros em relação a fato cometido por alguém. Não há que se falar que outrem podem cumprir pena, sendo que o crime foi cometido por pessoa distinta daquele que a culpa. Passando, por fim, aos princípios da aplicação da pena, temos principalmente o princípio da humanidade da pena, pois a pena há que se respeitar, sobretudo, o sobreprincípio, a norma fundamentadora do nosso ordenamento, que está do Estado Democrático de Direito e vários ordenamentos presentes, que seria o princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, veda-se penas cruéis, penas de lesão à integridade física, à integridade psicológica da pessoa, assim como outras relacionadas a tais violações. Há que se falar também, novamente, no princípio da proporcionalidade, que nos leva também ao princípio da individualização da pena. Não há que se falar em aplicação da mesma pena para todos. Não, o direito penal visa a repressão de uma conduta determinada. Portanto, não podemos considerar que o direito penal possa punir todos de uma mesma forma, sem levar em conta as peculiaridades do caso concreto. Posto essas linhas gerais, vale lembrar aqui, sobremaneira, o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é a expressão máxima do direito penal. Mas o que seria o princípio da legalidade? Vários autores divergem sobre o assunto. Alguns dizem que o princípio da legalidade seria sinônimo de princípio da reserva legal. Já outros dizem ser totalmente distintos. Contudo, parece estar correto uma terceira corrente, que diz que o princípio da legalidade, na verdade, é formado pelo princípio da anterioridade junto com o princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal, portanto, seria aquele princípio que exige reserva de lei. Só lei pode tipificar conduta, só lei pode condenar um cidadão à maior pena que se vê no direito penal.
Não obstante, o princípio da anterioridade diz que ninguém pode ser punido por conduta prevista, por conduta tipificada anteriormente à sua prática. Ou seja, posteriormente, perdão, à sua prática. Ou seja, se, quando praticada a conduta, não havia que se falar em crime nessa prática, não há que o cidadão ser punido posteriormente. Sendo que esse princípio também vale para a própria pena, e não só para a tipificação da conduta em si. O princípio da legalidade, por sua vez, está intrinsecamente ligado ao garantismo, essa nova corrente do direito penal, baseado sobretudo na obra Direito e Razão de Ferrajoli. O garantismo nos traz a ideia de que o direito penal deve ser realmente essa última ratio, tal como posto no princípio da intervenção mínima. O direito penal deve tutelar ao máximo as liberdades, as garantias fundamentais do indivíduo, devendo, portanto, privar o ius puniendi de uma atuação total durante o julgamento, sem qualquer razoabilidade, sem qualquer concretude. Assim, é necessário que haja uma proporcionalidade, é necessário que haja uma lesão concreta, uma necessidade concreta de atuação do direito penal, para que então esse possa sim atuar e fazer valer as normas de punição. Isso seria, em linhas gerais, o que entenderíamos por garantismo penal. Postas em linhas gerais o que eu tinha para falar sobre o assunto, no tempo que me foi dedicado, gostaria de encerrar a minha exposição agradecendo a oportunidade que me foi dada de até aqui chegar, nessa última fase eliminatória de tão importante certame. Se me for concedida a graça da aprovação por vossas excelências, prometo-me empenhar-me ao máximo no exercício do cargo de defensor, pois exercê-lo, mais do que uma realização profissional, é verdadeira concretização de um sonho, talvez o maior deles. Eis que todos os caminhos que tomei em minha vida vocacionaram-me para o exercício do cargo de defensor. Isso porque não consigo me acostumar com a desigualdade, com a iniquidade, com a pobreza, com a necessidade do próximo. Isso porque quero dedicar a minha vida a garantir direitos e, sobretudo, dignidade àqueles que mais deles necessitam. Isso porque, nobres excelências, não consigo ter uma só noite de sono tranquila ao ver que muitos direitos previstos em textos de lei só ali existem, não chegam aos seus verdadeiros destinatários, aqueles que mais deles necessitam. Como já diria meu conterrâneo Carlos Drummond de Andrade, em seu famoso poema Nosso Tempo, os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Assim, se me for dada a oportunidade de pertencer a tão nobre instituição, que é a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, buscarei, através de todos os meios possíveis, garantir à população gaúcha os lírios que ela merece, mas cujo usufruto, muitas vezes, não é possível senão através da heróica labuta cotidiana de instituições como essa Defensoria Pública, a qual sonho integrar. Obrigado. Perfeito, candidato. Gostaria de fazer uma última pergunta antes do senhor se retirar. O senhor citou aí alguns princípios ligados à teoria da pena. O senhor saberia citar mais um? Relacionados à teoria da pena? Perfeito. Perfeito, excelência. Eu citei, a partir da teoria da pena, os princípios da humanidade da pena, citei o princípio da proporcionalidade e o princípio da individualização da pena. Poderia, como o tempo foi curto, tive que me ater apenas a alguns exemplos, mas diversos outros princípios existem sim, tais como, por exemplo, o princípio da vedação do bis in idem, ou seja, a ninguém é permitido cumprir a pena por um crime mais de uma vez. Sendo que tal princípio se aplica também a diversas outras searas, tais como a própria investigação criminal de um determinado fato, ao fato da pessoa ser processada por uma determinada conduta, ao fato da pessoa ser mesmo condenada por uma determinada conduta. Ou seja, é vedado que essa pessoa seja, por mais de uma vez, processada, investigada, condenada e que cumpra a pena por essa mesma conduta. Perfeito, candidato. Estou satisfeito. Muito obrigado. Obrigado, excelência.